Eu comprei uma casa quando os juros estavam absurdamente altos, sem o Minha Casa Minha Vida. E apesar disso, eu acho que foi uma das decisões mais acertadas, mesmo só olhando para o lado financeiro dessa minha escolha. E nesse vídeo eu vou compartilhar então mais ou menos qual que foi o meu raciocínio na hora de ter comprado a casa nesse cenário de juros altos que está no Brasil atualmente. Então, primeiramente eu queria falar um pouco da minha situação para dar uma contextualizada na minha vida. A primeira coisa é, eu não tenho acesso ao Minha Casa Minha Vida, porque a minha renda é muito alta pro programa social. Então, eu não tenho acesso à Minha Casa Minha Vida. O que deixa a taxa de juros para comprar uma casa bem mais alta. Segundo, eu trabalho remoto, então isso me dá uma liberdade geográfica de não precisar morar no grande centro perto do meu trabalho. Então, isso também ajuda muito a comprar uma casa, porque imóveis fora de Porto Alegre, que é onde eu moro na região metropolitana de Porto Alegre, imóveis fora dessa região é muito mais barato. Eu financiei pela Caixa uma casa para o meu pai, meio que emprestando o nome para ele, e ele pagava as parcelas. Então, isso meio que comprometia o meu nome na Caixa. E, por fim, eu trabalho como PJ, então, para comprovar minha renda é um pouquinho mais chato, e eu não tenho FGTS nem nada, então tinha mais esse detalhe também na questão de financiamento de imóvel. E também eu tenho uma cachorra grande, então é bom eu ter um pátio. Então isso também limitava um pouco os imóveis possíveis que eu poderia morar. Então, falando um pouco sobre o cenário da economia quando eu fiz a compra do imóvel, eu assinei o contrato de compra da minha casa em outubro de 2024, onde a Selic estava mais ou menos 12,5%, eu acho, não tenho certeza, não lembro exatamente. Com isso em mente, a Selic tinha uma perspectiva de que ia continuar subindo. E realmente acabou se concretizando. E nesse período da gravação que eu estou fazendo o vídeo, que agora é em agosto de 2025, a Selic aumentou quase 3% desde a assinatura do contrato. A inflação também estava relativamente alta. Então era mais um fator que eu estava levando em consideração na hora que eu estava pensando em comprar uma casa, financiar uma casa, mesmo com juros altos. Bom, então falando realmente dos motivos que me fizeram tomar essa escolha, a primeira questão que eu levei em conta foi a questão do valor dos aluguéis aqui na minha região onde eu queria morar. O valor dos aluguéis estavam relativamente altos comparado a uma parcela de um financiamento de casa, mesmo na minha situação onde eu não posso utilizar uma Minha Casa Minha Vida. E assim, não eram imóveis relativamente bons, então, sabe, eu ia gastar R$1.200, R$1.300 num aluguel para uma casa bosta. Um outro motivo foi que eu realmente fiz uma aposta que os juros iriam continuar subindo. E essa aposta se pagou e menos de um ano depois os juros subiram absurdamente rápido, sabe? Levando isso em conta mais a inflação, eu sabia que o custo real do financiamento, que seria a taxa de juros menos a inflação, menos a subida, essa diferença da Selic, eu sabia que o custo de financiamento não ia ser muito grande. Um outro ponto foi que, apesar da Selic alta, eu consegui um custo efetivo do financiamento relativamente baixo comparado à Selic. Se eu não me engano, ficou em 11,5% o meu set, isso financiado pelo Bradesco, na tabela Price. Por que então o set ficou abaixo da Selic, mesmo quando a Selic estava 12,5%? Como que os bancos conseguem te emprestar dinheiro abaixo da Selic? O motivo é que basicamente os bancos usam a poupança como fundo de crédito imobiliário. E como a poupança não rende a Selic, então os bancos conseguem emprestar dinheiro abaixo da Selic e ainda assim ter um lucro. Então acaba que, mesmo num cenário de juros altos, tu consegue um financiamento abaixo da Selic. Eu sei que eu tenho, eu já ouvi alguns vídeos em relação a esse tópico, que como os brasileiros estão cada vez menos investindo menos na poupança, então eventualmente esses tipos de empréstimo vão ficar um pouquinho mais raros. E por fim, o motivo principal foi que eu queria ter uma casa, porque eu queria ter um teto, porque eu queria sair da casa da minha mãe, dos meus pais, né? Então eu queria deixar de ser um parasita e eu queria ter um lugar só meu para eu literalmente fazer as coisas do jeito que eu quero.
Então, esse foi o motivo principal de eu ter tomado a decisão de comprar uma casa. E então, compartilhando um pouco das características do imóvel que eu comprei, foi uma casa usada de 112 metros quadrados, sendo que uma parte é uma casa bem antiga, de 1986, e depois tem uma extensão que foi feita em 2012, mais ou menos. É na região metropolitana de Porto Alegre, numa cidade chamada Alvorada. Pessoas que moram na região provavelmente conhecem. O valor que eu paguei nela foi 215 mil, sendo que 30 mil foi financiados na tabela Price, que nem eu falei. É uma casa bem localizada, o terreno é inteiro, não é uma casa germinada, então isso também ajuda bastante, porque hoje em dia tem bastante casa germinada e eu queria evitar isso, porque eu acho que é literalmente o pior dos dois mundos, que tu tem um vizinho colado, mas tu não tem o condomínio, por exemplo, então tu não tem a segurança de um apartamento. Então tu tem os lados ruins de ter uma casa e os lados ruins de morar em apartamento. Tudo isso numa casa, sabe? Então eu não gosto de casa germinada. É um bairro de classe média e é relativamente tranquilo aqui. Não é a coisa mais segura do mundo, porque é Brasil, né? Mas é tranquilo, assim. Cara, dá pra sair de noite e andar na rua de boa. É bem tranquilo. Outra coisa bem importante é que a casa, por ser antiga, ela precisava de algumas reformas. E na data que eu tô gravando esse vídeo, eu comecei nessa semana. Então, é bastante coisa para fazer. Eu tenho uma perspectiva que eu vou gastar mais ou menos na casa dos 30 mil reais para deixar do jeito que eu quero, mas eu tenho uma margem de gordura, uma margem de segurança de até 40 mil reais. Eu tenho um dinheiro separado para todas essas obras e imprevistos que vão acontecer enquanto eu preciso deixar a casa morável. Agora, alguns comentários adicionais é que eu financei pelo Bradesco, eu tive vários problemas com o Bradesco, foi terrível. Eu acho que provavelmente eu vou fazer um vídeo só falando sobre todos os problemas que eu tive com o Bradesco, mas foi principalmente em relação à comprovação de renda, por exemplo. Mas, enfim, eu tive muitos problemas com o Bradesco, não recomendo ninguém fazer financiamento com esse banco, mas na minha situação era o banco que tinha o juros menor na tabela Price, então, sabe, eu não tinha que fazer. Outra coisa também que, né, só um comentário, é que eu não estava planejando ter uma casa tão grande, porque eu ia morar sozinho com a minha cachorra, e eu não vou ter filhos, então, sabe, não tinha necessidade de ter uma casa enorme, mas foi o que apareceu, então eu não ia deixar de aproveitar essa oportunidade. Também não é a casa dos meus sonhos, não me vejo morando nela para sempre, mas eu acho que ela vai servir para eu construir uma base de segurança e ter pelo menos um teto para morar caso aconteça alguma coisa. E em relação ao tempo que eu pretendo quitar essa casa, eu estou pretendendo começar a amortizar assim que a taxa de juros ficar abaixo do 7, a taxa Selic no caso. Então eu pretendo começar a fazer a amortização nesse período. Por enquanto não tem sentido financeiramente falando de amortizar agora, porque eu estaria meio que o juros está absurdamente alto, então é melhor só deixar o dinheiro rendendo do que fazer a amortização. Isso financeiramente falando. Mas eu sei que tem gente que não prefere simplesmente pagar todas as dívidas, mas eu estou utilizando alavancagem para acumular mais patrimônio. Basicamente essa a minha estratégia. Eu imagino que eu consiga quitar a casa em mais ou menos uns 5, 7 anos. Talvez menos, talvez mais, não sei, tudo depende. Mas é mais ou menos isso que é o meu plano, né? Bom, é isso então. Por isso que eu acabei comprando a casa, mesmo nesse cenário de juros. Eu acho que por causa da minha aposta que eu sabia que os juros iam continuar subindo, a inflação ia continuar relativamente alta, financeiramente falando, fazia sentido eu fazer um financiamento mesmo sem nenhum juro subsidiado, mesmo numa Selic alta. Devido a todo esse contexto e os argumentos que eu falei, eu acho que foi uma decisão boa, bem acertada, e mesmo só se eu fosse olhar para os pontos financeiros de investimentos, ainda assim fazia sentido essa decisão, mas para mim não era só a questão do financeiro, é mais a questão de realização pessoal também. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o assunto, e agora eu vou deixar um vídeo aleatório aparecendo na tua tela, caso seja do teu interesse. Bom, eu vou ficando por aqui. Valeu!